E a ideia do trabalho, muitas vezes, te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho. Satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo. E fazer direito. E você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo. E quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri. E contempla. Olha só. Vida real. A diferença entre catar latinha e ter uma empresa de reciclagem automotiva, que é referência na América Latina, qual que é a diferença? Essa diferença que, na realidade, nenhuma. Cresceu o tamanho da lata. Não mudou nada. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou forte. As pessoas acham que eu sou forte no primeiro carro alemão, no primeiro milhão. Não. Isso é um equívoco. Eu sou forte nos meus valores. As pessoas estão perdendo a referência de valores. Eu vou para os lugares com um claro objetivo de impactar as pessoas para que elas voltem para a sua essência e busque lá a sua fortaleza que está dentro de cada um de nós, os seus valores. Quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? As pessoas estão perdendo essa referência. Olha, eu nasci numa situação, como nasce a maioria dos brasileiros há muito tempo, numa condição, eu diria que sem grana. Mas eu fui buscar meus valores na base, na família. Eu tinha uma mãe. A minha mãe me fortaleceu nos meus valores. A minha mãe dizia para mim que ser pobre não era um problema, era uma situação que eu podia mudar, só dependia de quanto tempo eu estava disposto a me dedicar a isso. Ela dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 6 anos de idade, então isso também não era um problema. Essa mesma mãe dizia que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe. Então, assim, cara, as pessoas estão perdendo a referência de valores. Ouvir, quem domina é quem ouve. Eu aprendi muito cedo a ordem dos valores. Um dos valores principais que eu aprendi é a gratidão. As pessoas põem a mãozinha juntinha na internet e falam de gratidão porque ganhou o smartphone. Gratidão é muito mais que isso. Eu aprendi a ter gratidão porque eu morava num barraco que o sol entrava cedo, o chão era batido, mas eu levantava de manhã e a mamãe dizia que tinha que pôr o joelhinho no chão e agradecer a oportunidade de mais um dia. É tudo que eu precisava, é tudo que nós precisamos. O dia, o tempo, o valor do tempo. O tempo passou, eu aprendi com a minha mãe a dividir a comida, que é o que sobrava da feira. A gente dividia para ter noção de quanto é importante você compartilhar, que independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Eu aprendi a fazer alguma coisa pelo próximo, muito pequeno também. Isso foi fortalecendo os meus valores. A espiritualidade. Mamãe dizia que a luz que entrava no barraco era a luz divina, e eu tinha que agradecer e acreditar que Deus não sacaneia ninguém. Nada acontece por acaso, tudo é positivo, depende do ponto de vista. Os meus pontos de vista eram positivos. Eu tinha uma mãe que não sabia ler, não sabia escrever, pensa numa mentora. E ali eu fui me fortalecendo e blindando nos meus valores. Dividia o resto da comida para aprender a dividir o que tinha. E era possível, eu já conseguia ajudar o próximo naquela situação. E assim foi fortalecendo, eu fui crescendo nos meus valores. Mamãe foi embora quando eu tinha 7 anos e meio. Por algum motivo eu levantei de manhã, agradeci o dia que começou, e não achei a minha mãe. Não achei no dia seguinte,
No terceiro dia, pus meu pai na parede, papai começou a chorar e eu entendi que tinha alguma coisa errada. E o papai diz, mamãe morreu. Morreu? Como morreu? Morreu. Eu não entendia nem a referência, como é que é esse negócio de morrer? Tá, mas não volta? Não tem mais mãe? Ela não vai me dar um abraço? Ela não vai dar bom dia? Não vai dar tchau? Como assim? Não, morreu como? Então, até ele levar no cemitério e dizer, ela está aqui embaixo e não volta mais. Olha a importância que você tem de resgatar os seus valores. As pessoas se fortalecer novamente. Buscar na sua essência a fortaleza que está dentro de cada um de nós. Nós somos bons para estabelecer metas. Somos bons para propósitos. Quase todo mundo, se parar para pensar honestamente, pode dizer assim, isso melhoraria a minha vida, e isso eu poderia transformar. Aquele hábito, se eu suprimisse, se eu eliminasse, eu teria mais felicidade. Por que é que eu sofro com tal procedimento? Quase todos nós temos essa questão. Então, o que há entre o dia 31 de dezembro e o resto do ano? O que existe que nos faz assim? O dia 31 de dezembro é o tempo ideal, o tempo da utopia, o tempo do futuro. O ano se apresenta à nossa frente. Quando chega o ano real, o amanhecer do dia 1º de janeiro, começa o mundo não mais ideal, mas o mundo cotidiano, o mundo do trabalho, do estudo, o mundo da família, o mundo das incomodações, o mundo do desgaste, do cansaço. E eu começo a adiar. Os americanos usam muito, nós um pouco menos, uma palavra bastante sofisticada, procrastinar. Quem é o procrastinador? É aquele que adia sistematicamente. Tem até um desvio psíquico, procrastinador crônico. É aquela pessoa que não consegue fazer ou faz na chamada 1/10 hora. Ou seja, quando o prazo está estourando, porque ele vicia na adrenalina do prazo se esgotando. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda faltando 15 minutos para a Receita fechar o site. É aquela pessoa que chega atrás do professor na escola com o trabalho. O professor sai ao meio-dia, chega às 5 meio-dia com o trabalho que fez a manhã inteira, apesar do trabalho ter sido prescrito há meses. É aquela pessoa que deixa para pagar o boleto faltando 5 minutos para o banco fechar ou pouco para o sistema bancário se encerrar. O procrastinador vicia na adrenalina daquilo que é adiado. Em primeiro lugar, existem indicações para a gente conseguir combater. Em casos graves de procrastinação crônica, o ideal é procurar um profissional que vai notar em você quais são os gatilhos com os quais você adia o que deve fazer. O procrastinador crônico tem defesas contra a ideia estratégica de fazer a tempo ou até antes do tempo. O procrastinador crônico tem uma doença que o defende disso. Por isso que um bom profissional da área de psicologia, psicanálise, é aquele que vai lhe indicar quais são seus mecanismos internos de defesa, mecanismos que fazem você acabar se comportando de uma forma errática, de uma forma de procrastinação.